Fala pessoal, tudo bem? Bom, estou gravando para vocês agora a aula 7, beleza? E também a aula 8, ok? Basicamente a aula 7 e a aula 8 é uma, em termos de conteúdo, é uma contínua da outra, tá? Uma aula ela vai ser ligada à outra, beleza? E basicamente ele coloca bastante exercícios aqui. Eu vou apresentar para vocês os conceitos que estão envolvidos aqui, tá? Essa parte inicial ele fala um pouquinho sobre os processos de sólido, líquido e gasoso, né? A gente vai precisar disso aqui. E depois essa curva de aquecimento. Essa curva de aquecimento é uma parte do conteúdo que a gente vai focar um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque aqui os exercícios eles acabam exigindo um pouquinho mais de interpretação de vocês, beleza? Então eu vou dar um foco nisso aqui. Mas nada que as coisas que vêm adiante não sejam importantes. Na verdade, estão todas entrelaçadas, tá? Para isso, eu vou colocar aqui um materialzinho e aí eu vou fazer anotações desse materialzinho aqui conforme for preciso, beleza? Então, vamos lá, então, tá? A gente vai falar, na verdade, até agora, nós estávamos falando do calor sensível. E nesse momento a gente vai entrar no calor latente. Qual a diferença do calor sensível e calor latente? O calor sensível é quando eu forneço ou retiro o calor de um determinado corpo e aí eu faço com que a temperatura dele se altere apenas. Agora, quando a gente fala de calor latente, é a quantidade de calor que a gente fornece ou retira de um corpo para fazer com que ele mude de estado, beleza? Então, para começar, eu tenho essa imagenzinha aqui, beleza? Imagina que a gente tenha gelo a menos 20 graus Celsius, tá? Bom, se a gente pegar, por exemplo, o gelo, nós teremos dois pontos importantes, que seria o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão do gelo acontece a 0 graus Celsius, tá? E de ebulição acontece a 100 graus Celsius, beleza? Então, eu costumo dizer que quando acontece da temperatura do gelo chegar a 0 e, consequentemente, depois que ele está água, chegar a 100 para poder virar vapor, nós estamos em estado de transição. De gelo, nós estamos transicionando para água, de água, nós estamos transicionando para vapor, beleza? Então, imagina que eu faço com que esse gelo, essa quantidade de gelo, saia de menos 20 graus Celsius e chegue a 0. Para isso, a minha temperatura tem que alterar. E quando ela altera, nós estamos falando de calor sensível, beleza? Agora, eu costumo dizer que quando ele chega no 0, é como se fosse a porta de uma balada. Como assim? Para a gente poder entrar numa balada, nós precisamos de algum pré-requisito, que seria, por exemplo, idade, dinheiro, isso é bem importante, né? Aqui, no calor latente, nós vamos precisar de uma quantidade de calor necessária. Se eu não fornecer essa quantidade de calor necessária, meu bloco, que é gelo, ele não vai virar totalmente água. Apenas uma parte vai virar água, tá? Então, para que todo o gelo se transforme em água, nós teremos que fornecer uma quantidade correta. Caso contrário, parte vai se transformar em água e parte vai se transformar em gelo, beleza? Bom, fornecemos então essa quantidade de calor que é chamada de calor latente, ou seja, a quantidade de calor que faz com que ele mude de estado, beleza? Bom, mudou de estado, beleza. Estou dentro da balada, agora eu vou curtir, beleza? É assim que funciona, é apenas uma analogia. Então, de 0 até chegar em 100 graus Celsius, nós teremos variação de temperatura. Isso significa que nós teremos também calor sensível, beleza? Chegou a 100 graus Celsius, é uma balada mais top, digamos assim, né? Aquelas baladas mais chiques, assim. É a gente poder passar para o estado a vapor, digamos assim, né? Apenas uma analogia aí. Nós precisamos de uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor vai ser a mínima possível para fazer com que toda essa água aqui evapore, beleza? Então, às vezes, acontece um fenômeno bem interessante. A gente vai fazer uma festa, por exemplo, dentro de uma casa que tem uma piscina maior e uma piscina menor. Aí o que acontece? Na piscina maior você tem mais água, na piscina menor você tem menos água. O sol que está fornecendo energia para as duas piscinas é o mesmo. Então significa que a quantidade de calor cedida para as duas águas seria a mesma. E aí o que acontece? A gente olha de manhã, coloca o pezinho na água das duas, e a gente vê que as duas estão basicamente geladas, né? Mesma temperatura, aproximadamente. A hora que chega na parte da tarde, a piscina que tem menos água, ela está mais quente. Por que ela está mais quente? Bom, geralmente as mães costumam falar que as crianças fizeram xixi na água, né? Mas não é bem isso não. Quer dizer, isso daí também acontece, mas não é bem isso não. Significa que aquela quantidade de água, ela recebeu energia do sol, assim como aquela quantidade maior de água da piscina maior, ele recebeu a mesma energia, tá? Só que pelo fato de eu ter uma massa menor de água, um volume menor, portanto uma massa menor,
isso significa que eu preciso de menos calor para aquecer essa água, ok? Então isso está relacionado com o calor sensível. E agora, se eu fizesse com que essa água evaporasse, né, a gente ia ver que eu teria que fornecer, se eu fornecesse a mesma quantidade de calor, quem evaporaria mais rápido seria a piscina menor. Por quê? Porque ela teria menos água, menos massa. Então quem tem menos massa necessita de menos, beleza? De menos calor. Bom, dando continuidade aqui. Bom, aqui acho que todo mundo já sabe, né? De sólido para líquido nós chamamos de fusão, de líquido para vapor nós chamamos de vaporização, de vapor para líquido, condensação, e de líquido para sólido a gente chama de solidificação, tá? Se eu passar do sólido direto para o vapor, ou vice-versa, nós chamamos isso de sublimação. Esses nomes serão bem importantes, beleza? Bom, aqui eu coloquei apenas, né, para a gente poder ter alguma noção, de algumas substâncias, né, bem interessantes para a gente poder saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Isso aqui, pessoal, lógico que depende da pressão, beleza? Então, todas elas estão sob a mesma condição, digamos assim. Então, aqui temos a água, o álcool, por exemplo, menos 114, o hidrogênio, menos 259, aqui o ponto de fusão, né? Menos 273 de hidrogênio, o ponto de ebulição. Isso vai ser bem interessante para os nossos estudos mais adiante, beleza? Bom, falamos sobre capacidade térmica, tá? Então, isso aqui eu já vou seguir um pouquinho mais adiante. Falamos também sobre calor específico, ok? Bom, dando continuidade, aqui toda a dedução que eu já fiz para vocês. Se vocês precisarem, eu envio esse material, não tem problema algum, beleza? E agora a gente vai falar sobre o calor latente mesmo, tá? Que é a quantidade de calor que uma substância deve ter para mudar de estado, beleza? Bom, vamos fazer uma comparação sobre o calor sensível e o calor latente, tá? Bom, no calor sensível nós não temos mudança de estado, entretanto, no calor latente nós temos mudança de estado, beleza? No calor sensível, o ponto-chave é justamente a variação de temperatura. Entretanto, no calor latente, nós não temos variação de temperatura, isso é bem importante. Quando a água, ou qualquer líquido, ela está transicionando, né, ou qualquer sólido está transicionando, digamos assim, não há variação de temperatura, isso é bem importante. Então a temperatura é constante, tá? Beleza? Bom, temos essa equação aqui, que é a equação que define o calor sensível, e essa equação aqui que define o calor latente, beleza? Bom, essa parte aqui eu já demonstrei para vocês, aqui está todos os dados, tá? E agora, essa equação aqui, a gente costuma falar que moleza. É tão fácil o conteúdo que moleza, né? Uma forma de lembrar. Que macete e o que moleza, ou que mole, tá? O que é esse Q aqui? É a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. O M é a massa e o L é o chamado de calor latente, tá? O calor latente, ele pode ser o de fusão ou de vaporização. Vamos falar um pouquinho sobre esse calor latente aqui daqui a pouco, que vai ser bem interessante, tá? Bom, aqui tem uma tabelinha, né, com o calor específico, calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Bom, vamos pegar como exemplo a água, tá? Esse dado aqui, 80, significa o seguinte, tá? O calor latente de fusão da água é de 80 calorias por grama. Isso significa que cada grama de água necessita de 80 calorias para sair do estado sólido e ir para o estado líquido, ou até mesmo do líquido para o sólido, tá? Fusão, beleza? A gente está considerando, na verdade, assim, fusão seria do sólido para o líquido, beleza? Do líquido para o sólido, a gente só muda o nome, mas é a mesma coisa, só que com um valor negativo, tá? Agora, o calor latente de vaporização, a água, no caso, ela vai precisar de 540 calorias para fazer com que cada grama desse líquido, no caso a água, vire vapor, beleza? Então, se a gente for ver, olha só, para 1 grama aqui eu necessito apenas de 80. Para 1 grama aqui eu necessito 540. Olha quantas vezes, se eu não me engano, 6 vezes a mais, né, mais ou menos 6 vezes a mais a gente precisa, ou quase 6, para poder fazer com que a gente faça com que a água vire vapor, beleza? Então isso é um dado bem interessante, se a gente for ver, beleza? Aqui nós temos a água como 80, depois temos o alumínio como 95. Quer dizer que o alumínio ele necessita de mais calor para fazer com que ele passe do estado sólido para o estado líquido, tá? Agora, olha só, do líquido para o gasoso. Isso é bem interessante. 2.569, beleza? Basicamente 5 vezes mais do que a água necessita, beleza? Então, esse conceito é um conceito bem importante, principalmente na área da construção civil, ok? Bom, vamos adiante. O que a gente vai estudar agora também é a curva de aquecimento, beleza?
Essa curva de aquecimento